O Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro explicar pedido de asilo à Argentina. 48 horas. E para contextualizar para a nossa comunidade, o ministro deu 48 horas para explicar um documento encontrado no celular do Jair, com informações do repórter Renato Silva. O texto, segundo os investigadores, formalizaria um pedido de asilo político urgente ao presidente da Argentina, Javier Milei, e reforça suspeitas de que o ex-mandatário planejava fugir do país. O arquivo foi localizado durante a análise do smartphone do Bolsonaro, apreendido no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe. A PF indiciou o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução de justiça, citando conversas e registros que apontam articulação para intimidar autoridades e dificultar o andamento das apurações. De acordo com o relatório, o documento estava de forma editável, sem data, sem assinatura, mas trazia argumentos de perseguição política e citava tratados internacionais de direitos humanos para embasar o pedido. O texto solicitava a proteção do governo argentino em regime de urgência, alegando risco à vida de Bolsonaro e iminência de prisão decretada no Brasil. E aqui tem um print, que não está com uma qualidade muito boa, mas tem um print do documento que dá para a gente ler. Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência. E o resto, tudo que eu já li na matéria, citando direitos humanos, etc, etc. Então, o Bolsonaro tem 48 horas para explicar esse pedido de asilo político argentino encontrado no celular dele, que seriam evidências de uma tentativa de fuga para os hermanos, como se diz lá no meu Rio Grande do Sul. Paulo, a gente está num momento em que o Bolsonaro se complica cada vez mais e junto com isso se complica também o Eduardo e está ficando meio que sem saída para tentar criar até uma narrativa para dizer-se perseguido, ou essas narrativas sempre vão existir, meu caro? Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui, meu muito obrigado. Gosto muito de estar aqui com vocês. Então, obrigado, Viaro, obrigado, Fabrício, aí pelo convite. Tá se complicando, tá de fato se complicando o Bolsonaro. Tem um movimento aí. Se fosse um outro momento específico, Viaro, eu até poderia. Porque tem elementos aí nessa carta que parecem até pensados como uma propaganda política. Sou perseguido de maneira injusta e citando os tratados. É algo que, inclusive, fala a favor de Bolsonaro, de uma certa forma. Então, a gente até poderia pensar, como muitas vezes se diz, né, que aquilo que vem do bolsonarismo, de uma maneira planejada, como algo que ele estava realmente querendo que a polícia encontrasse, querendo que fosse usado contra ele. Inclusive, a própria questão da prisão domiciliar, muita gente falou assim, ele forçou, né? Aquela coisa do futebol, assim, forçou o contato procurou o contato e o contato veio. Porque em vários momentos ele estava muito nitidamente, até eu que não sou advogado, não sou da área do direito, sabia que ele estava indo contra diversas questões ali da prisão da prisão preventiva que ele estava domiciliar, que ele estava da tornozeleira, perdão, que acabou levando ele para a prisão domiciliar. Então parece muitas vezes que ele está forçando essa barra, que ele está testando o limite, que ele está querendo de fato levar a justiça a tomar uma atitude. Conversei com vários advogados que falaram, olha, se qualquer cliente meu faz algo parecido com isso, estava preso há muito tempo, né? Esse processo, se fosse aí, se tivesse qualquer tipo de paralelo com o que é aplicado hoje no direito penal brasileiro, então fico pensando, mas fiz esse longo discurso só para lembrar que hoje a gente vê que as coisas são, na verdade, muito menos planejadas e mais loucas, né, do que a gente poderia até imaginar. E esse diálogo do Eduardo com o pai vai muito nessa direção, né, de não aceitar ser questionado pelas ações dos Estados Unidos. Uma coisa que a gente falou, acho que eu já tinha até falado aqui no último programa que eu tive com vocês, no do sábado,
falando que justamente essa ação do Eduardo tinha aberto um flanco muito ruim para a direita, e essa mensagem do Malafaia, essa irritação do Malafaia, se mostra muito acertada aquela leitura, né? Que foi de fato uma ação do Eduardo ali muito pouco planejada, muito pouco pensada, principalmente no pós, né? Naquilo que quando vem a tarifa, ele comemora a tarifa, ele coloca ali a bandeira dos Estados Unidos, tem diversos elementos ali. Inclusive, hoje, a gente vê a Quaest confirmando diversos elementos ali e mostrando, de fato, um crescimento do Lula, mostrando que uma favorabilidade muito maior ao Lula do que a família Bolsonaro na questão do tarifaço. Então, acho que hoje fica muito nítido, mais do que sempre, de que eu acho que tem coisa planejada sim, mas eles se embolam por eles mesmos, assim, são de fato, acho que dá para adjetivar Eduardo Bolsonaro como burro depois de hoje. Acho que não tem muito outro adjetivo para a gente foi tratar, chamado, não. né? Foi chamado pelo Silas Malafaia de babaca.